Bom, vamos botar uma música. Tem uma música aí? Falar em Tem música. uma música Vou falar em especial. música. Nossa. Felipe Bueno, de que era esse filme mesmo? Os Intocáveis? 89? O filme Os Intocáveis. 87? É isso? Eu nem lembro. Vamos ver, vamos descobrir. Porque a música é muito boa, né? 87. 87. Parabéns. Então, o filme Os Intocáveis conta a história da tentativa, né, de prender, e depois conseguiram prender, o Al Capone. O Al Capone. E o Al Capone, essa música é Ennio Morricone. Al Capone, ele tocou o terror em Chicago nas décadas de 20 e 30. Não chegou a ocupar tanto tempo assim, mas foi uma loucura. Esse cara, aos 14 anos, já tinha sido expulso da escola depois de bater no professor. Ele largou aos 14 sentando porrada no professor. Raul Seixas já contou essa história, né? Antes dos 21, ele já tinha matado muita gente. Antes dos 21. E ganhou o apelido de Scarface porque numa dessas brigas levou uma giletada, uma navalhada na carne e ganhou o que a Carla em inglês diria Scar. Né? E aí virou Scarface. Aí eu acho que ele gostava de matar só. Aí descobriu que pra poder só matar sem ser um serial killer tinha que ser bandido. Ele se meteu em gangue. E, enfim. Bom, esse cara matou um monte de gente. Chegou a matar até um promotor. Ele não, porque nem sempre ele matava. Ele mandava matar muita gente também. Depois ele evoluiu na escala social do crime. Ele mandou matar um promotor que morreu. Que era o promotor que tentou condená-lo por homicídio. Tá. Ele nunca foi condenado por homicídio. Matou gente pra caramba. O máximo que ele pegou numa primeira condenação foram 10 meses de cadeia porque acharam uma arma com ele e tal. Depois ele 2 anos depois, ele recebeu 20 e tantas acusações de sonegação, evasão, etc. Foi condenado por 3. E aí ele tomou 11 anos de cadeia, ficou alguns anos na cadeia, morreu doente. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o sujeito que matou um monte de gente, que explorou tudo que é crime, foi condenado por evasão fiscal, a gente sabe disso. E por que isso acontece? Porque é muito difícil você condenar um criminoso. E por que é muito difícil você condenar um criminoso? E por que tem que ser difícil você condenar um criminoso? Porque, e vou repetir, não é só que é difícil condenar um criminoso. Tem que ser difícil condenar um criminoso, mesmo sendo o Al Capone. Por quê? Se você não tem dificuldade para obter prova, você pode fabricar prova. Você tem que realmente encontrar as provas, elas têm que ser indiscutíveis. E se você não encontra provas indiscutíveis, você não pode botar alguém na cadeia, mesmo que seja o Al Capone. Porque a legislação ela é feita para proteger a pessoa honesta. E como ela é feita para proteger a pessoa honesta, ela também acaba protegendo a pessoa desonesta, que ao cometer seus crimes, se preocupa em acobertá-los debaixo da lei. Ninguém sai por aí, claro, e todos os que saem por aí fazendo coisas muito óbvias, o sujeito pega uma enxada e senta na cabeça do outro, acaba sendo pego, né? E aquela coisa, a gente já falou disso aqui, né? O marido que mata a mulher, aí ele mata a mulher e some, e desaparece. Quem matou? O marido. Vai lá e o desafio é achar o cara, mas você já resolveu o crime. Agora, estes crimes tipo Al Capone, estes crimes tipo Mãos Limpas, estes crimes tipo Lava Jato, não são crimes de fúria, o crime que é dirigido contra uma pessoa, o crime de morte, são crimes do tipo crime organizado. E, portanto, eles têm por objetivo se perpetuar, manter a estrutura, e de forma que são feitos de maneira muito bem montadas. Não são passionais. Não são zero passionais. O Al Capone eu acho que tinha uma componente passional, acho que ele tinha um gostinho, mas mesmo assim só foi condenado por crime de evasão, né? Porque não dava para você pegar, porque ele acobertava bem, né? E provar que alguém não pertence à categoria de pessoas honestas não pode ser algo banal. Do contrário, o Estado vai conseguir perseguir pessoas. Basta encontrar uma, sei lá, bota ali infiltra uma prova, coloca um negócio e tal. Isso não pode acontecer. Acontece, hein? Mas não pode acontecer. Então, as leis elas são feitas para proteger os honestos, que são indiscutivelmente inocentes, mas elas acabam protegendo também
os desonestos que agem como se fossem honestos, acobertando seus crimes e tal. E os agentes da lei não conseguem desvendar. E é aquela luta. Os agentes da lei, eles têm que agir dentro da lei, e os agentes do crime, eles não precisam respeitar a lei. Quando você usa o seu ferramental lei contra aqueles que não usam o ferramental da lei, você está em desvantagem. Você está em desvantagem. Mas esse é o jogo que tem que ser jogado, porque é um jogo constitucional, é um jogo legal, você tem uma estrutura toda montada para isso. E esse sistema, ele impõe normas para os agentes da lei e não impõe normas para os bandidos. Como é que o sistema vai impor normas para os bandidos? Pode colocar algema nos punhos, pode botá-los atrás das grades, mas não dá para impor norma. Ó, bandido, agora você tem que seguir a lei. Isso não existe. Daí porque existe um cara como Al Capone que matou um monte de gente e o camarada foi condenado por isso. Bom, alguns países, eles reconhecem essa limitação, convivem com essa limitação de você ter uma lista de suspeitas de crimes gigantescas e a capacidade de prender pouco, de pegar por pouca coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, levar um criminoso ao julgamento é a última opção. Eles não pegam aí, pega o cara e leva ao julgamento. Não é assim que funciona, porque se fizerem isso, ou se fizessem isso, o Ministério Público de lá perderia todas por falta de provas. Como acontece aqui, por exemplo. Muita perda de caso por falta de prova. Então, a primeira coisa que eles tentam é um acordo para qualquer crime. E nesses acordos, a maioria dos casos acaba encerrada. A maioria. Os caras sentam lá, o cara que é bandido sabe que fez coisa feia, o outro lado sabe que tem um caso, mas o caso não é tão bom assim, a coisa feia, dá para eu tentar, aí, pô, você quer tentar o júri? Aí é um jogo. Não, acho que não é legal, lá vai a júri, as coisas vão a júri. Então, sai muito acordo. Isso vale para toda a sorte de crime. Por exemplo, um levantamento feito em 2013 pela Comissão de Penas dos Estados Unidos mostrou que de 172 empresas envolvidas em ações criminais naquele ano, 9 foram a julgamento. 9 foram a julgamento. Não dá 10%. Então vamos repetir de outro jeito. De 172, 163, acordo. Quase 5%. É ridículo. E por quê não houve acordo? Porque era melhor para os dois lados. Aí quando vai por isso que quando a gente vê alguns índices de impunidade, a gente vê assim, pô, mas lá a promotoria vence muito mais do que aqui. Lá os caras ganham mais casos do que aqui. Não, eles só vão pro pau na boa. Aqui vai pro pau em tudo. O tempo inteiro. 172 casos, 172 denúncias. Aí fica aquele negócio. 172 denúncias, algumas têm consistência, outras não têm consistência. As provas são esquisitas em alguns casos, em outras não são. Lá eles resolvem. A gente tem um caso, tanto que a gente vê em alguns filmes, algumas séries, os promotores estão sempre conversando. Nós temos um bom caso, aí sempre tem um que está muito bravo, ou um policial. Mas como? Ele falou, cara, eu não vou levar isso a júri, porque eu vou perder, não posso perder. Porque também perder lá não é uma boa. Tem problema. Aqui não, aqui o cara vai lá e fica juntando prova e denuncia, dane-se e tal. Bom, os dois lados se sentam, colocam as cartas na mesa, sai uma solução na maior parte dos casos e você tem uma taxa de acerto do sistema que é discutível. Tem gente que discute essa tentativa de acordo, porque muitas vezes estimula alguém que é inocente a confessar alguma coisa. Mas nós estamos ouvindo isso na Lava Jato também, de delatores que estão falando coisas porque os promotores querem e tal. Então temos uma questão. Bom, quando o crime envolve empresas, apenas um número pequeno vai a julgamento, como a gente falou, e mais de 95% se declaram culpadas e fecham algum acordo. Você tem a proteção da reputação. Gente, empresas de primeiríssima grandeza na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, não vão a julgamento. Saem no jornal as todas. Empresas que continuam a produzir. Tem uma empresa, eu não vou lembrar o nome aqui agora, também falar o nome é inútil, porque é uma empresa desconhecida. 40 ou 45 mil empregos, uma construtora canadense, eu estava lendo hoje de manhã, fechou um acordo, assumiu, pagou e a empresa continua a funcionar. Pelo acordo, o CEO tem que se afastar, o outro tem que ser preso, enfim, tem consequências, né?
40 e tantas mil vagas protegidas. A gente já falou desse troço aqui. Aqui é um jeito diferente, você não pode fazer acordo, né? Você não pode fazer um acordo num crime contra a vida aqui. Você não pode fazer um acordo num crime contra o patrimônio. Não existe isso, né? Essa aqui, ó. SNC, Lavalin Group. Fechou um acordo. Uma empresa com 40 mil empregos. Uhum. É uma coisa muito interessante isso. Bom, no Brasil, se o promotor faz um trabalho mal feito, não acontece nada com ele, então ele pega e vai para cima com... Ele tem um estímulo. Os que são responsáveis não, mas ele tem um estímulo a ir para a denúncia, mesmo que não tenha grande materialidade. Bom, isso é uma proteção para o cidadão honesto. Uma lei que protege a pessoa correta, mas que favorece, sem dúvida, o desonesto. Em qualquer lugar do mundo, a lei é montada assim. Mas tem uma outra proteção para o cidadão honesto, que é, uma vez processado, a forma como esse processo é encaminhado, né? Tem um rito. Esse rito passa por uma lógica. Você só pode se defender das acusações que há contra você. E essas acusações, você tem que conhecer todas. E aí você responde. Você tem a palavra final antes para o juiz poder depois tomar uma decisão. Não é justo que no processo, ou no curso do processo, surja alguma coisa contra você depois que você já falou tudo. Porque não é justo. Porque senão fica uma coisa esquisita. Isso nos leva à decisão que o STF tomou na terça e depois que o Fachin tomou ontem. Na terça, o STF decidiu anular a condenação dada ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e num dos processos da Lava Jato. A defesa tem o direito a fazer as alegações finais depois de conhecer todas as acusações. Isso todo mundo sabe, ninguém discute isso, nenhum primeiro-anista de direito discute isso. O problema é quando surge a figura do delator, né? Alguns falam que na hora de delatar, alguns na verdade estão a dilatar, né? Então eles ampliam o espectro das denúncias e o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem o réu delator e você tem o réu que não é delator. Se todos são réus, todos apresentam suas alegações ao final. E isso aconteceu nos processos todos. Não tem um processo em que os réus não tenham apresentado as delações, as suas alegações finais no final. Não aconteceu. O problema é que quando um delator, quando um réu é também delator, na hora em que ele apresenta as suas alegações finais, ele também pega munição naquelas alegações e dá notícias sobre outras coisas a respeito de outras pessoas. O que deixa em desvantagem outro réu que, sem poder ler aquilo, já está dando suas alegações, mas no mesmo momento vai tomar uma na orelha. E aí é que vem a discussão. Vem cá, se tem um réu delator, o réu que não é delator tem que falar por último. Em alguns casos criminais, de homicídio, às vezes você tem a figura de 3, 4, 5 réus e um deles confessou o crime. Então, se você, e em geral você dá a palavra aos réus, aquele que confessou, se ele não for o primeiro a falar e for o último, vai dar problema também. Isso num júri normal de homicídio. E aqui vale também na Lava Jato. Então, se o Bendini não pôde ler o que diziam os outros réus na defesa dele, que é um direito básico, tinha um direito básico sendo violado, no dia seguinte, o que aconteceu? O Edson Fachin determinou que um processo do Instituto Lula sobre o Lula já voltasse à fase de alegações finais, porque tinha essa questão. Você tinha um réu delator, porque no Brasil esse sistema do delator, ele continua a ser processado. Ele tem uma trava na pena. Não é que ele é tirado do processo, ele continua no processo. Então, ele segue todos os ritos. Ele tem que fazer suas alegações finais e tal. Então, retornou o processo do Lula. E estão dizendo, saiu uma conta hoje nos jornais, dizendo que tem 30 ou 32 processos na Lava Jato que podem passar por isso. A pergunta é, e daí que eles vão voltar? Quem ganha com isso? Aí vão dizer, os lavajatianos vão ganhar, né? Os criminosos vão ganhar. E aí vem a discussão original. Você faz uma legislação para proteger os honestos. Se criminosos vão ser beneficiados por leis que protegem os honestos, viva a lei, porque a lei se presta a proteger o honesto. Então, não tem um jeito de você fazer um exame de sangue
no cara antes e dizer, você tem um tipo sanguíneo de desonesto, então você não vai poder fazer as alegações finais ao final. Não tem jeito. Então essa lei é montada desse jeito. Curioso que só agora, passados 5 anos, é que a gente tenha percebido isso, né? 5 anos. Olha, e que outras descobertas a gente vai fazer? Mas essa descoberta do Supremo Tribunal Federal é uma descoberta científica, quase. É quase que uma descoberta daquelas para escrever, para fazer trabalho, teses, doutorados e tal. Porque nós estamos há 5 anos na Lava Jato, com grandes conquistas e grandes conquistas para o Estado de Direito. Significa o seguinte, a hora que você determina que isso tem que ser feito desta forma, você está aprimorando o funcionamento do sistema legal brasileiro. Você está colocando barreiras aos exageros do Estado e sempre que você coloca barreiras ao exagero do Estado, a gente sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Porque o Estado exagera ao tributar, o Estado exagera ao punir, o Estado exagera ao condenar, o Estado exagera sempre. E ao expor as pessoas do jeito que expõe. Eu não estou dizendo que o Aldemir Bendini é um homem íntegro e não merece punição. Eu não tenho dúvida de que o Luiz Inácio Lula da Silva é culpado dos crimes de que é acusado. Mas isso é uma opinião pessoal e que precisa ser confirmada pelos processos todos e que vem sendo confirmados. Há vários processos com volume de provas grande. Agora, se você não seguir o rito, você vai cometer um erro formal. E ao cometer o erro formal, você anula o processo. A Castelo de Areia foi isso. A Castelo de Areia só não é a Lava Jato com anos antes, porque na vontade de fazer as coisas, os procuradores se atrapalharam. A gente teve um caso de acusação contra o Collor quando ele era presidente, que o procurador-geral ele acusou o Collor de integrar uma quadrilha e apontou 3 nomes da quadrilha. E quadrilha tem que ter 4. Hoje é organização criminosa. Quadrilha tem que ter 4. Ele apontou 3. Isso é um erro básico, primário. Você não pode cometer esse tipo de erro. Então, são erros que a gente tem que fazer, que a gente tem que ficar de olho para proteger o honesto. Lamentavelmente, favorece o desonesto. Mas a gente não pode ficar de olho no lamentavelmente favorece o desonesto, porque senão a gente vai dizer que lamentavelmente desfavorece o honesto. E a gente quer viver numa sociedade que a gente tenha orgulho de dizer, no Brasil, os honestos são protegidos. Agora, alguns honestos vão passar pela mesma, né, pelo mesmo vãozinho da... Como é que chama aquele? É mais fácil um camelo, pelo buraco da agulha? Vão passar. Mas, pelo menos, o conjunto da sociedade sabe, olha, tem uma estrutura de Estado que está de olho nos exageros das estruturas de Estado. E aqui, o Supremo Tribunal Federal identificou um exagero. Mais um exagero. Tem vários exageros na Lava Jato, tem vários acertos na Lava Jato. Mas esse aqui é impressionante que no 5º ano da Lava Jato ainda tenha impurezas desse tipo para a gente refinar. E em outros tantos lugares no funcionamento do Estado. Mas fica aí o exemplo do Al Capone, de novo, né? Aquele que matou dezenas e mandou matar dezenas de pessoas, preso por 3 casos de evasão fiscal. Tem que ter limite, busca o que dá para buscar, não tenta querer conseguir a prisão ideal, porque acaba acontecendo isso, vem alguém te corta o pescoço e você não consegue avançar.